Existe estratégia de marketing ou é uma lenda? Existe estratégia de marketing ou é apenas uma lenda? Existe estratégia. Diz a lenda que no banheiro das escolas há uma loira que vem pegar as crianças. Da Amazônia, a gente conhece uma lenda em que os olhos enterrados viraram o Guaraná. E você pode conferir aqui, ó. Também tem outra lenda, que é a lenda do homem do saco preto, que pega as crianças que não obedecem os pais. Outra lenda também bem interessante é uma de que o físico Niels Bohr, aquele da física quântica, da mecânica quântica, diz uma lenda da Dinamarca que a casa dele tinha um oleoduto que ligava direto à fábrica da cerveja Carlsberg. E assim ele pegava a cerveja direto da torneira. É uma lenda, assim como tantas outras lendas. E também existe essa lenda de que existe estratégia de marketing. Bom, pois o que eu lhes digo? Existe sim. Existe, e o que acontece é que muitos profissionais não conseguem deixar um desenho claro de como é que é uma estratégia de marketing. E é por isso que eu apresento essa metodologia que você confere agora aqui na tela. Perceba que nesse desenho você vê um espaço para escrever a proposta de valor, ou seja, o propósito, o porquê de existir a marca, a empresa, posicionamento, como se colocar no mercado de trabalho, personalidade da marca, ou seja, quais são os atributos como se fosse uma pessoa que será inserida à marca. A parte de baixo da personalidade da marca leva a segmentação, que não necessariamente é consequência de algum fator, pode ser consequência de tudo, por isso que não tem uma seta que liga, mas uma seta liga direto a personalidade da marca aos objetivos de marketing, ou seja, o que você quer fazer, onde você quer chegar com as suas ações de marketing. E, definidos os objetivos de marketing, você define qual será a abordagem criativa, ou seja, de que forma você vai falar com o seu público. Então, esse é o modelo que eu desenhei, que eu apresento, que eu utilizo com várias empresas para poder desenhar uma estratégia de atuação em marketing, e eu acredito que pode ajudar a sua empresa. Só que você tem que lembrar o seguinte: o primeiro passo, o primeiro de tudo, é fazer um diagnóstico. Você tem que entender a real situação da empresa, onde que essa empresa está localizada, qual é o seu mercado de atuação, quais os fatores fora da empresa que podem impactar a empresa, quais os fatores do setor de atuação, forças dos concorrentes, produtos substitutos, etc. E também o ambiente interno da empresa, como que a empresa funciona, que parcerias tem, o que ela pode vir a fazer para você poder depois tomar as decisões adequadas, coerentes com esse mapa estratégico que eu apresentei agora há pouco. Bom, a proposta de valor é o primeiro passo depois de entender a real situação da empresa. A proposta de valor nada mais é do que você definir qual é o propósito, ou seja, para que existe a empresa, o que a empresa quer entregar. A melhor referência é o Osterwalder, que propõe um modelo de construção de negócio, que é o Business Model Generation, o nome da modelagem que ele criou, e que ele tem esse livro que você está vendo aí, que possibilita a gente entender como se desenvolve, como se desenha um negócio para poder depois elaborar o plano de negócio e assim por diante. E na proposta de valor do Osterwalder, o que se considera? Se considera qual é o propósito, para que serve a empresa. E nesse sentido, o que se leva em conta é o seguinte: quais são os produtos ou serviços que vão gerar valor para o cliente. Então é em cima dessa ideia, daquilo que gera valor para o cliente, que se define qual é a proposta de valor. E assim, você pode responder algumas perguntas no sentido de identificar essa proposta de valor. Por exemplo, por que as pessoas devem fazer negócio comigo e não com os concorrentes? É uma dúvida, uma pergunta que você fizer. Fazendo essa pergunta você consegue entender melhor a sua proposta de valor. Quais as necessidades você quer satisfazer
que são necessários, que o cliente sente necessidade de serem satisfeitas, quais as tarefas de funcionalidade o seu cliente quer resolver e que ninguém está entregando ainda e você pode vir a entregar com a sua empresa, com a sua marca, ou até mesmo que você complemente a entrega que ele não recebe ainda. Que soluções hoje existem para o cliente e que não atendem plenamente e que você consegue então desenvolver de forma uma melhor performance, com desempenho melhor, com menos defeitos, enfim. Tudo isso você leva em conta na proposta de valor. Depois a gente chega no posicionamento. E o que é o posicionamento? Posicionamento vem da ideia de Al Ries e Jack Trout, que são os precursores, vamos dizer assim, da ideia de posicionamento. Eles publicaram um artigo científico começando a discutir a ideia de posicionamento nos Estados Unidos, nos anos 70, e uma ideia, o posicionamento é uma ideia muito presente no mundo empresarial, no mundo dos negócios, para se construir uma reputação. Nesse livro que você enxerga agora aí, do Al Ries e Jack Trout, o que a gente tem? A gente tem a proposta de posicionamento. Esse livro se chama Posicionamento, a Batalha por Sua Mente, é um livro antigo, que você pode comprar uma reedição atual. Nesse livro eles falam das 3 eras, né, que se identifica, que eles enxergam, que são possíveis de se enxergar em relação aos negócios. Então você enxerga ali nos anos 50 uma era que eles chamam de era do produto, ou seja, é um período onde as empresas tinham um foco muito grande no produto, em dizer como funciona o produto, como usar o produto. Então é por isso que nesse período você vai ver uma ação de marketing mais focada no produto em si. Nos anos 60 já se busca trabalhar a imagem do produto, ou seja, as empresas passam a construir uma reputação, uma imagem em relação à marca, a quem fabrica o produto. Então o foco não é mais no produto, é na marca, é na empresa produtora que vai ter reputação. E depois você tem, nos anos 70, iniciando e sendo muito difundido pelo Al Ries e Jack Trout, então você tem a difusão da ideia do posicionamento, é aí que inicia a era do posicionamento. E na era do posicionamento, eles têm lá pela página 6 e 9, no livro de 83, 86, nessa edição, você enxerga lá na página 6 ou página 9, lá pela página 9, é a página ímpar, acho que é 9 ou 7, por aí. Logo no começo eles começam a explicar essa ideia toda por trás do posicionamento, porque eles dizem o seguinte, eles dizem que na nosso cérebro, a cabeça do ser humano, ele não consegue reter tantas informações de bate-pronto. Então até eles exemplificam, né, que se você for lembrar agora de marcas de carro, de cigarro, de qualquer coisa que você ame e adora, você vai se lembrar de uns 5, 6 no máximo. Mais que isso, você vai se esforçar bastante para lembrar. Por quê? Porque o nosso cérebro retém, ele não destrava rapidamente essas lembranças. A gente tem uma caixa limitada para resposta rápida. Então, diante disso daí, aquelas empresas, aquelas marcas que melhor se posicionam, que se colocam no mercado de uma forma mais clara para o consumidor, vão ser as primeiras a serem lembradas, tá? Você pode conhecer 20 marcas, lembrar de 20 marcas, mas rapidamente você não vai lembrar das 20 marcas. Então essa é a ideia por trás do posicionamento. Aí aqui nesse meu livro aqui, ó, Planejamento de Campanha, o passo a passo que ninguém segue, esse livro aqui eu até falo o seguinte, que essa ideia por trás de posicionamento está muito relacionado a uma vantagem competitiva que a empresa tem. Então a empresa tem uma vantagem competitiva e ela trabalha a ideia de uma adjetivação. O que eu quero dizer com essa adjetivação? É a marca, a empresa colar em si mesma um aditivo. Um adjetivo. Então esse adjetivo que a empresa coloca em si mesma possibilita ela ter esse diferencial mais claro para o consumidor. E aí eu faço um levantamento aqui também no capítulo sobre posicionamento, nesse meu livro, e demonstro algumas fontes de posicionamento. O que quer dizer a ideia de fonte de posicionamento? É porque às vezes a pessoa que está diante da empresa, que trabalha na empresa, ela não consegue enxergar qual é o seu grande diferencial.
O que ajuda muito é um consultor, uma pessoa de fora a trazer essa percepção para poder você identificar o seu posicionamento. Mas caso você queira fazer sozinho, você pode enxergar esse posicionamento buscando uma fonte, ou seja, da onde que pode vir o seu posicionamento. Então são várias fontes de posicionamento. E aí a gente tem o posicionamento pelo atributo, que é a questão do aspecto, então é o prédio mais alto, o mais antigo, enfim. Pode ser o benefício pode ser uma fonte de posicionamento, o posicionamento pode vir de um benefício, que é o deixar mais limpo, o carro que é mais seguro, enfim. Pode ser, o posicionamento pode vir do uso ou aplicação, ou seja, o produto, a empresa, a marca serve para aquilo. Então, é um produto que serve para corrida, é um produto que serve para fazer um melhor corte cirúrgico, assim como também a fonte de posicionamento pode vir do usuário. Então, é um produto para o designer, um produto para o engenheiro, um produto para o dentista. O contra-concorrente também é um posicionamento que a empresa pode adotar, ou seja, eu sou melhor, eu sou diferente em relação ao meu concorrente. Então, é uma fonte de posicionamento que se pode adotar, tal qual a fonte de posicionamento por categoria, em que me coloco como o líder daquela categoria, daquele mercado, daquela situação em que todos disputam comigo. Também é possível ter o posicionamento, ser a fonte de posicionamento, o preço ou a qualidade, então trabalhar como um produto premium, um produto mais caro, então por isso ele é melhor, ou um produto mais barato, e assim sendo mais popular, ganhar mais mercado, então eu sou lembrado por ser mais popular, por ser mais barato. Posso me colocar como um produto de luxo, então somente a nata da nata vai utilizar. Também tem a fonte de posicionamento por meio dos atributos intangíveis, ou seja, é a qualidade que as pessoas percebem em relação ao meu consumo, é a tecnologia, então as pessoas associam a tecnologia em relação à minha marca, meu produto, relacionado à saúde, vitalidade, enfim, vários atributos intangíveis, aspectos intangíveis. Posso também me posicionar considerando o aspecto da celebridade, da pessoa conhecida, então eu pego o prestígio, o reconhecimento de uma pessoa conhecida e me valho disso, então é o produto da Sandy Júnior, é o produto da Xuxa e assim por diante. Também posso me posicionar considerando o estilo de vida, ou então a personalidade das pessoas. Então assim, eu pensar de que forma eu consigo me destacar mostrando que eu sou um produto para quem vive daquela forma, né? Então um produto para quem gosta de aventura, um produto para quem vive, quem gostaria de ser um esportista. Então você vê várias marcas que projetam alta performance no esporte, por exemplo. Então você vê marcas que se associam aos grandes esportistas, só que a maior parte dos seus consumidores não praticam o esporte, mas elas se enxergam como esportista porque é a imagem projetada. Então é daí que vem do estilo e personalidade. E também a possibilidade de se posicionar considerando uma área geográfica de atuação da empresa. Então, por exemplo, o queijo que vem da França tem uma percepção diferente do queijo que vem do Chile, que vem do Uruguai, assim como um produto que vem de determinadas regiões, as pessoas não associam com maior qualidade em relação a outros que vêm daquela região. Então é você utilizar desse apelo ao seu favor. Depois de posicionamento, a gente vai para a personalidade da marca. E o que é a personalidade da marca? A personalidade da marca é se valer justamente de uma característica que o ser humano tem, que é de atribuir traços de personalidade a um ser que é inanimado, como é uma marca, como é um objeto, como é um produto. A melhor forma de você entender isso que eu estou falando é assistir um filme chamado O Náufrago, em que o Tom Hanks cai numa ilha e nessa ilha ele se relaciona com uma bola de vôlei, tratando essa bola de vôlei como se fosse uma pessoa, dando inclusive traços de personalidade, como se aquela bola de vôlei fosse uma pessoa que tem raiva, que conversa pouco, etc. A gente faz isso naturalmente. Aqui no meu livro Injeção de Ânimo e Marketing sem Contraindicação para o Seu Negócio, que é esse daqui, eu falo disso e eu trago inclusive uma perspectiva, uma ideia, uma proposta, que é o seguinte: David Ogilvy, nos anos 60, lá em Nova York, fazendo pesquisas em relação a consumo, ele identificou que as pessoas atribuíam já, lá nos anos 60, traços de personalidade às marcas. Ou seja, nos anos 60 ele percebeu
que as pessoas enxergavam nas marcas características como se fosse uma pessoa. E o que são esses traços de personalidade? São traços que a gente enxerga nos outros. Então, uma pessoa, ela pode ser extrovertida, ela pode ser uma pessoa tímida, ela pode ser uma pessoa carismática, ela pode ser uma pessoa mais humilde no sentido de ter vergonha de se expressar, pode ser... Quantas pessoas de 70, 60 anos você olha e fala, essa pessoa é jovem, por o jeito dela agir. A mesma coisa se consegue em relação a uma marca. Uma marca pode ser, na cabeça das pessoas, uma pessoa jovem. Então, quando você define o traço de personalidade para sua marca, você consegue evitar com que as pessoas construam na própria cabeça os traços que não sejam os mais adequados a você. Tá, e por que é importante definir os traços de personalidade da minha marca? Porque é o seguinte, quando você vai no cinema, quando você vai na festa, quando você vai passear por aí, você anda com as pessoas que agem que nem você. Você não vai para uma festa eletrônica com as pessoas que gostam de rock, porque essas pessoas que gostam de rock não vão querer ir com você na festa eletrônica que você gosta. Então, você costuma se relacionar com pessoas que têm uma personalidade parecida com a sua. E com isso em mente, a sua marca, o seu produto, tem que ter os traços de personalidade muito claros para que os outros enxerguem na sua marca, na marca da sua empresa, uma personalidade com a qual elas possam se relacionar da melhor forma possível. Então, daí a importância de se definir qual é a personalidade da sua marca. Depois da personalidade, conforme no nosso modelinho, vamos aos objetivos de marketing. E o que são os objetivos de marketing? Os objetivos de marketing, eu uso como referência muito claramente um livro do Fernandes e do Berton, né, que é esse que aparece na tela, que eu não tenho esse livro e, na verdade, eu li na biblioteca, peguei emprestado na biblioteca, li, consumi e me ajudou bastante a entender a respeito dos objetivos de empresa, de negócios e que se aplica aos objetivos de marketing também. E, inclusive, nesse livro deles, eles falam muito de planejamento estratégico, né, que é administração estratégica, o nome do livro. Então, eles falam de planejamento estratégico, falam de construir missão, a matriz BCG. A matriz BCG é uma ferramenta que permite você fazer um diagnóstico. Então, como é que a gente constrói os objetivos de marketing de uma forma mais clara? Bom, a primeira coisa é definir o que você quer de futuro, qual é o futuro que você projeta. A primeira coisa a ter em mente é o que eu quero para frente. Então, diante de todo o desenho que eu fiz até o momento, o que eu preciso fazer, o que eu preciso conquistar? É algo na cabeça do cliente? O que eu preciso criar na cabeça do cliente? É alguma coisa do mercado? Enfim, então defino isso. Segundo passo, o objetivo não pode ser algo muito vago e nem muito distante, tem que ser algo possível de se alcançar. Porque o objetivo é um direcionamento, é algo que vai te levar na direção em que alcançará o seu resultado. E assim, às vezes parece complicado, mas aqui no meu livro, no Planejamento de Campanha, eu digo como você pode escrever objetivo com exemplos, né? Um objetivo deve ter um verbo no infinitivo, então é conquistar, aumentar, manter, destacar. Por exemplo, se você vai colocar um produto novo no mercado, então o produto vai ser novo no mercado, o primeiro passo como objetivo de marketing é tornar esse produto, tornar esta marca nova conhecida. Você não vai fazer com que seja mais lembrada sem antes não se tornar conhecida. Então, tem algumas coisas que você tem que levar em conta na hora de definir qual vai ser o seu objetivo e a melhor estratégia. A gente tem, quanto à abordagem criativa, a referência, essa obra aqui da Severiano, né, Maria de Fátima Severiano, Narcisismo e Publicidade, uma análise psicossocial dos ideais de consumo na contemporaneidade. É um livro de 2004, na verdade é uma consequência de uma tese de doutorado, e aqui ajuda muito a gente a entender a questão de como fazer essa abordagem criativa, que é o último passo no desenho da estratégia de marketing que eu trago para vocês e que eu desenvolvi, que eu acho que vai ajudar bastante a resolver os problemas de marketing, ou pelo menos direcionar os esforços de marketing. Então a primeira coisa que tem que considerar é qual é a mensagem que você quer transmitir, sua mensagem, o que você vai falar,
definir o que você vai falar, você tem que definir de que forma será essa linguagem, a forma de se expressar, de se comunicar. Ou seja, você vai usar um tom mais racional ou um tom mais emocional. Se você atua no mercado de relação B2B, ou seja, de empresas para empresas, vai tender a ser mais racional a sua abordagem. Agora, se é no mercado direto para o consumidor final, para o consumidor que compra os produtos no supermercado, na loja, vai ser mais emocional. E se for um varejista, tipo o supermercado, vai ser mais que emocional, vai ser apelativo. Você também define aqui na abordagem qual é o humor, ou seja, como você vai se comunicar, vai se expressar, que tipo de piada você vai usar. Então você tem que definir qual é o tipo de humor que você vai adotar, se é um humor mais escrachado, um humor mais sutil, como que vai ser essa forma de falar se houver humor. Não vai ter humor, vai ser mais formal, vai ser mais sisudo. Aliás, a fala vai ser informal, formal, descontraída, vai ser muito descontraída ao ponto de se usar gírias. Tudo isso tem que estar definido na abordagem para você conseguir toda vez que falar por meio das redes sociais, rádio, qualquer forma de comunicação, você conseguir dizer num tom que seja único e se perceba que se trata de uma empresa só. A sua abordagem vai ser mais amiga ou vai ser mais vendedora? Ou seja, você vai buscar vender mais ou mais mesmo se comunicar? Algumas marcas, alguns produtos têm que ser mais vendedor, porque são produtos difíceis das pessoas quererem. E é na insistência que você consegue fazer com que as pessoas comprem, né? Então a sua abordagem é alegre, sisuda, animada, séria. Tem que ter isso muito claro, muito bem definido. E aí você consegue então ter preenchido o mapa da estratégia de marketing, esse que eu proponho. E aí você percebe que vai fazer uma coerência, uma linha lógica coerente entre proposta de valor, posicionamento, personalidade da marca, objetivo de marketing e a abordagem criativa. Um bom exemplo de abordagem criativa a gente tem nesse livro aqui, ó, da História da Arte. Ó, a História da Arte é um livro do Gombrich. Então aqui, ó, ele traz vários exemplos, vários casos assim que você aplica e entende o uso da arte como ferramenta para poder ajudar na atuação em marketing. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é esse daqui, ó, da obra do Caravaggio. É Caravaggio? Isso, do Caravaggio, né? Então o Caravaggio, a Igreja Católica encomendou dele a pintura do anjo Gabriel ajudando o Pedro. Deixa eu ver se é o Pedro mesmo. Não, São Mateus escrevendo a carta, né? Então a Igreja Católica encomendou. Então ele pintou assim, ó. Como é que está esse desenho? Esse desenho é justamente o anjo segurando as mãos de São Mateus para escrever a carta, porque como um pescador, o pescador não saberia escrever na época que se imagina o período dos apóstolos, né? Então, já que ele não saberia escrever, como é que ele ia pegar o lápis, a caneta, o lápis, né? E escrever uma carta? Então ele pensou assim, com o anjo segurando, um homem com as mãos sujas, com a postura do corpo assim, que você vê que ele não sabe sentar direito para escrever. A Igreja Católica não quis, porque isso humanizava muito São Mateus. E a ideia não é humanizar São Mateus, a ideia é mostrar que é alguém divino e tal. Então, com isso, ele pintou dessa forma, como se o pescador do período de Jesus Cristo já soubesse escrever naturalmente, sem saber, sem nunca ter tido uma escola, um treinamento ou algo do gênero. Então, você percebe que a abordagem criativa da Igreja Católica é muito clara. Não pode ser alguém normal, uma pessoa humana. Temos que demonstrar como alguém superior, alguém mais especial. E foi isso que o Caravaggio teve que fazer, apesar da visão dele ser muito correta, né? Bom, e a segmentação dos clientes? A segmentação dos clientes, a referência que eu uso é justamente um artigo científico, tá? Que é essa descrição que você enxerga agora aí. Uma forma de se desenhar, de se pensar justamente a segmentação dos clientes. Algo que eu sempre digo, não tem lá no artigo, mas eu costumo dizer, porque eu acho que ajuda a entender legal, é que a segmentação do cliente você faz pensando com parâmetros. É só pensar o seguinte:
É um carro que anda a 80 km por hora, ele está andando rápido ou devagar? A tendência de muita gente é falar, está andando devagar. Mas 80 km por hora dentro de um condomínio em que a placa é de 20 km por hora para se andar, está andando muito rápido. Ao mesmo tempo que esse carro numa autobahn ou numa estrada em que você pode andar 120 km por hora, já não está andando tão rápido, está andando com uma velocidade média. Então, assim, a segmentação, o raciocínio é esse que eu costumo dizer. Em relação a que parâmetro eu defino o segmento. O meu segmento, a segmentação de cliente, que é uma estratégia que surge lá nos anos 70, se eu não me engano é até aqui no livro da Severiano, que ela fala isso, eu acho que é nela. Mas enfim, então é algo que surge nos anos 70, que a ideia de os mercados estavam muito saturados e aí as empresas precisavam escoar melhor a produção. Para escoar melhor, se fatiou os mercados, ou seja, criaram traços, produtos com traços específicos para determinado grupo de consumidores e assim conseguiu fazer com que as pessoas buscassem produtos e renovar os seus estoques, etc, etc. Mas, no caso da segmentação, você vai pensar assim, então, se eu vou vender para homens, que homem é esse que eu vou vender? Eu vou vender para mulheres? Qual é o perfil dessas mulheres para as quais eu irei vender? Eu vou vender para qual faixa etária? Posso segmentar pensando na idade, posso segmentar pensando na religião, posso segmentar pensando em áreas geográficas dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade você pode ter hábitos diferentes. Enfim, esse artigo ele aponta assim, umas formas de se pensar a segmentação que é fantástico, são pelas bases observáveis e não observáveis. E aí eles vão fragmentando e é muito interessante você ver que formas há a possibilidade de se definir a segmentação, que quanto mais clara está essa segmentação, melhor vai ser o resultado para a sua empresa, porque aí você vai falar direto com as pessoas que realmente lhe interessam. Ah, eu posso criar nichos, ou seja, segmentos dentro de segmento? Pode. Se para o seu negócio é importante assim, melhor ainda, tá? Bom, em essência era isso. Espero que você tenha gostado, que você aplique essa ferramenta que eu desenvolvi, que é a estratégia de marketing. Como eu disse, existe sim estratégias de marketing, mas o ideal mesmo é você tentar pensar num caminho em que auxilie a sua empresa, o seu negócio a crescer cada vez mais. Se você gostou do vídeo, curte. Se quiser, escreve um comentário. Fala aí o que você achou. Se você usar a ferramenta, escreve aí se você conseguiu fazer legal ou não. Não se esquece de inscrever aqui. Embaixo aqui dos comentários, aqui na descrição do vídeo, você consegue ver o caminho para acessar o Instagram, o Facebook, Twitter e o LinkedIn também. Além do link para o site em que você consegue ver várias coisas, inclusive. É isso, até mais. Tchau!